falar agora sobre mindfulness. É um sinônimo para meditação ou é um tipo de meditação? Quem explica isso para a gente é o neurocientista e psiquiatra Diogo Lara. Olha só. Existem várias linhas de meditação, mas duas principais. Uma é o mindfulness, que nos ensina pela prática a descobrir o que a gente não é. A gente observa os pensamentos e sentimentos e vai se desidentificando deles e percebe que nós não somos os nossos pensamentos e sentimentos. E, portanto, a gente fica menos refém deles. E tem a linha de meditação não dual, que é onde a gente acessa e percebe o que a gente é, que é a nossa consciência, o nosso ser, a conexão com o nosso coração, que é o que realmente ajuda a gente a operar a partir de um espaço muito mais tranquilo, centrado e grato naturalmente com a vida. Isso então traz muito mais tranquilidade e resiliência para lidar com as adversidades. E esse é o grande poder que a meditação tem para a nossa vida. Muito que o que a Gabi estava falando, né, do pensamento que chega, você fala, não quero. E as pessoas às vezes falam assim, quem está ali meditando sente nada. Não é que sente nada, a pessoa aprende a responder melhor. É quase como a gente falou no programa sobre inteligência emocional, né? A frase que está no Hamlet, que não é sobre meditação, mas o Hamlet diz a seus amigos Rosencrantz e Guildenstern, eu poderia ser livre em uma casca de nós. Aí tem até o livro Universo na casca de nós com Z, né? Então eu poderia ser inteiramente livre num espaço muito pequeno se a minha mente fosse livre. Agora eu poderia ser oprimido dentro de um palácio, porque de fato a diferença está na consciência e na percepção da mente. Não é que tudo esteja na mente, isso seria um platonismo radical, mas se você aprender a não ser conduzido permanentemente por esse giro meio insano que a mente viciou desde o início, você vai sofrer muito, porque é um grande salto você tomar consciência de quem você é e da capacidade de interromper esse fluxo, que começou quando bebê você pegava o seu dedão e o seu dedo e começava a perceber quem você era, só que não parou mais, não parou mais. E eu acho que é interessante para as pessoas pensarem, porque eu vi que, enfim, você começou o programa, Mari, falando, tem gente que resiste, eu sei que eu estou falando aqui, algumas pessoas vão falar, putz, não vou assistir isso de novo, e o Karnal agora fala sobre a relevância que tem a nossa mente, então nem tudo está na mente, mas grande parte daquilo que a gente experimenta. E vale a pena as pessoas olharem para a própria vida. Faz aí uma visão retrospectiva. Pensa quantas vezes você hiperreagiu a um acontecimento do mundo. Quantas vezes você perdeu completamente o controle e aí um dia, 2 dias depois, você percebeu que talvez não fosse o caso de tanto barulho, que você poderia ter se preservado um pouco mais. Situações que a gente cria na nossa... A gente inventa histórias com uma habilidade. Quem nunca inventou uma história que não tem qualquer base na realidade? Eu fico sempre pensando na pessoa que, indevidamente, pega o celular do parceiro, vê uma mensagem e constrói toda uma narrativa que, no fim, podia virar uma novela. Porque não tem base no real. A gente faz isso, a nossa mente é muito poderosa e a gente se perde nesse barulho todo. Captou isso faz a gente sofrer. Captou a mensagem? Quem pega o celular, você, eu não além pego. De crime, além de crime. Eu não pego. Mas eu falo isso porque eu insisto no menos emoção e mais razão. Eu falo pra gente respirar porque eu sei o quanto isso mexe com a gente. Karnal e Mari me conhecem, eu estou aqui falando sobre a minha ansiedade. É dificílimo viver com tanto barulho, a gente sofre verdadeiramente. Então, se tem uma estratégia que a gente pode usar para conseguir fazer a nossa experiência nesse mundo ser um pouquinho menos perturbada, por que não tentar? E estou falando aqui para ver se eu me engajo também, tá? Falo para vocês para eu escutar minha própria mensagem. Essa reação exagerada, muitas vezes a pessoa está ali, reage dessa maneira, se arrepende 2 dias depois, se sente muito mal também, né? Então, tem esse lado que é super importante. Vamos trazer dados aqui para a nossa conversa, porque olha só, o Google Brasil levantou, a pedido da nossa produção, o que as pessoas mais pesquisaram sobre meditação ali na plataforma. A gente vai ver os detalhes na tela, olha lá. As buscas pelos termos meditação, mindfulness, bateram recorde em 2020. Agora, em março de 2021, a procura voltou a crescer. No período ali entre março do ano passado e março desse ano, as frases mais buscadas foram meditação para dormir, meditação para ansiedade, meditação para dormir profundamente. Aí a gente continua
de olho nesses dados, porque nesse mesmo período, as perguntas que as pessoas mais fizeram para o Google sobre meditação foram: como fazer meditação, como meditar sozinho, como meditar corretamente. O YouTube também enviou alguns dados para a gente. Vamos ver na tela? Olha lá, entre março de 2020 e março de 2021, a média de visualizações por dia de vídeos sobre meditação guiada aumentou mais de 50%, isso na comparação com os 12 meses anteriores. Apesar do recorte diferente de data, o resultado no mundo não ficou muito atrás disso. Essa média cresceu 40% entre março e maio de 2020, quando as regras de isolamento social ficaram ali mais rígidas em vários países. E olha só que interessante, tanto no Google como no YouTube, as buscas relacionadas à meditação são mais frequentes em períodos específicos do dia. Registram um pico ali entre 11 da noite, meia-noite, outro pico ainda maior às 5 da manhã. Ou seja, quando a pessoa chega do dia, está ali cansada, quer relaxar, ou antes de começar o dia, como o Leandro Carnal. Mas Eu divergiria. Eu acho que é insônia. Você acha? Como dormir profundamente, como dormir e de repente às 5 da manhã durante a madrugada. Eu vou divergir no mesmo Madrugada, campo e adoro. pensando o seguinte: você não pode confundir meditação como estratégia para dormir. Sim. A meditação é uma estratégia de consciência. Claro que desligar e aprender a respirar ajuda no relaxamento, que pode induzir ao sono. Mas meditação não é uma técnica suave de você dormir. Pelo contrário, quando um dos modelos de meditação, o Buda, meditou tanto e disse que só sairia debaixo da figueira quando estivesse iluminado, ele passou a ser conhecido como aquele que despertou. Então, o Buda, como fruto da meditação, despertou. Não é que ele dormiu profundamente depois de 40 dias de meditação. Ele despertou. O objetivo da meditação é despertar, não é induzir ao sono. Mas há técnicas repetitivas e de auto-hipnose que podem resolver se o seu problema é insônia e se é um problema que pode ser resolvido sozinho. Nem todos podem.